Muito boa noite a todos e todas, meus amigos e minhas amigas do Grupo Luz de Amor. Mais uma segunda-feira nós nos reunimos para o estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Nós estamos num estudo muito interessante, porque nós estamos tratando dos fluidos. Nós tratamos aí da qualidade dos fluidos, né? Nós discutimos bastante, né, o fluido cósmico universal. Nós estamos aprendendo essa transformação dos fluidos. E na semana passada, né, nós encerramos o nosso estudo tratando justamente da forma como esses fluidos eles são transformados e eles adquirem, né, ou eles se transformam em vários aspectos diferentes. Como Kardec nos deu exemplo aqui, né, não é um rol taxativo, né, mas e sim de exemplos, né, exemplificativo, que o fluido ele pode ser excitante, calmante, ele pode estimular o sono, da mesma forma como ele pode ser tóxico, ele pode ser maléfico para nós, né? Então, o fluido, ele vai ser transformado de acordo, como nós já estudamos aqui, com o pensamento e a vontade. E nós vamos continuar nesse estudo hoje. Nós vamos entender, porque nós falamos muito de fluido no mundo espiritual, mas os fluidos também estão aqui do nosso lado, né? Nós temos um perispírito, né, que é uma matéria leve, né, uma matéria volátil, que absorve esses fluidos, que está em contato com esses fluidos espirituais. Então, nós vamos estudar hoje justamente isso. Nós vamos entender o que a gente fala tanto sobre a preocupação, porque com os nossos pensamentos, com os ambientes que nós frequentamos, né? Nós vamos entender essa vigília que a gente deve manter, esse cuidado que nós temos que manter, justamente por conta desses fluidos. Acho que alguém levantou a mão, alguém quer falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu vou compartilhando a tela aqui. Silvana, você levantou a mão, Silvana? Quer fazer algum comentário? Ou foi sem querer, querendo? Agora a Ana levantou de propósito, que eu vi ela colocando o dedinho na tela ali. Fica à vontade, Ana, pode falar. Então, eu acabei de ouvir, por isso que eu dei até uma atrasadinha, de ouvir uma live do Cosme Márcio, em que ele fala sobre fluidos, né? E ele mostra bem a diferença entre fluido e energia. Então, ele diz, ele é uma autoridade, na minha opinião, né? Que é um estudioso da doutrina espírita, e ele fala que como a gente entende muito pouco sobre os fluidos, porque não tem como, né, ir além daquilo que os espíritos trouxeram para nós, Kardec trouxe, e não adianta. É algo ainda que nós não temos muito conhecimento. Então, ele fala que não confundir em hipótese alguma fluido com energia. Aí ele deixou bem claro, energia é propriedade e fluido é substância. Então, não substituir em hipótese alguma a palavra fluido por energia, que é lá da física. Então, não querer trazer conceitos da física para dentro do espiritismo. Certo? Então, está aí a explicação que ele deu, né, mostrando bem a diferença entre fluido e energia. Então, a energia é uma propriedade da matéria, né? E eu ficava encabulada com isso, porque eu falava assim, gente, fluido não pode ser energia, né? Porque energia é tudo que produz calor e força. E o fluido não, o fluido é algo muito diferente, específico. E hoje ele deu essa explicação, né? E essa explicação que ele deu me satisfez.
Substância é aquilo que forma, né? O fluido forma tudo que nós temos, tudo que nós sabemos, tudo que nós vemos, é a partir do fluido. Então, não pode ser energia. Então, isso me intrigava muito, e agora ficou bem claro, para mim, a diferença entre fluido e energia. Então, estou aí passando para vocês essa informação. É só isso que eu queria colocar. Excelente, muito obrigado. Eu estava com isso na cabeça toda vez que você fala, e eu era para ir no dicionário, acabei não indo ainda ver, e agora você esclareceu. Que ótimo, até anotei no livro. Isso aí, excelente. E a Lucélia está fazendo aqui uma lembrança de que o cosmo, Márcia, é formado em física. Então, tem propriedade para falar, né? Fica à vontade, Marlene. Não, só para reiterar o que a Ana Luísa falou, já ouvi também de um físico espírita, ele chama Alexandre Fontes, ele fala exatamente isso aí, que o Márcio falou e que a Ana nos explicou, né? Então, é mesmo. Às vezes as pessoas usam, né? Talvez até eu já tenha feito isso, mas eu sempre me corrijo. E nas aulas do Coen, eu sempre faço questão de falar, é fluido, não é energia, né? Fica à vontade, Ana. Seu microfone, Ana. É fluido, fluido e não fluido, né? Então, o fluir é verbo e fluido é um substantivo, certo? Então, não confundir fluido com fluido. Então, a água é um fluido, havia fluído serenamente, né? Então, é essa a pronúncia, fluido, e não fluido com acento no i, como muita gente fala. O certo é fluido. E eu ia falar uma outra coisa, mas agora eu esqueci, que eu estou assim. Eu esqueço. Pois eu lembro. Se eu lembrar, eu falo. Também não vou esquentar, não. Tá bom? Fazer igual meu pai, não esquenta, não. Esqueceu, deixa para lá. Mas é uma coisa interessante que eu ia falar, mas esqueci. Depois eu lembro e falo. Muito bem, então eu vou falar uma frase e a Ana e a Marlene me dizem se eu entendi bem. É errado, então, falarmos a energia daquela pessoa é ruim ou a energia daquela pessoa é boa. Na verdade, é o fluido dela que é bom ou é ruim. É isso? Fique à vontade, pode abrir o microfone. Ó, isso mesmo. Você me fez lembrar o que eu ia falar. Ó, que bom. Então, quando a pessoa vai tomar um passe, né, ela costuma dizer assim, eu vou tomar um passe para renovar as energias. Não. Ela vai renovar os fluidos e não a energia. Certo? Porque o passe não é uma transmissão de energia, é uma transmissão de fluidos, que fique bem claro isso aqui no nosso estudo. Muito bem. E é justificável, às vezes, fazer a confusão, porque ao receber bons fluidos, nós temos mais energia, né? É isso aí. Quando a gente vai fazer irradiação também, vamos doar bons fluidos, fluidos revigorantes, fluidos salutares, não energia, né? É isso aí, meninos. É isso aí, muito bem. Importante a gente conhecer bem os conceitos, porque às vezes a gente faz muita coisa na prática, né? Na prática ali, e acaba na teoria dando uma patinada. Então, é muito bom os estudos justamente para que a gente consiga conciliar e saber, né? Quanto mais a gente consegue entender o nosso trabalho, melhor ele flui, no verbo fluir. Então, vamos lá. Estamos no capítulo 14 e nós vamos agora para o item 18. Então, só dando Eu posso só falar uma coisinha? Claro, Max, fica à Me vontade. deixou intrigado nessa conversa da Anne com a Marlene e você.
grande parte dessa confusão vem por causa do meio em que essa transmissão se dá. Principalmente quando a Marlene estava falando, e você trouxeram a questão do passe e da irradiação. Quando as pessoas usam energia, é porque elas estão, às vezes, confundindo com o mecanismo de transmissão desse fluido, que é através da vibração. E vibração é onda. Então, por isso que existe uma linha muito tênue entre energia, que é usado, como a Anne disse, erroneamente, né? E a questão do fluido. Porque o fluido, para ser transmitido, principalmente a gente tratando de algo não palpável, né, vamos dizer assim, a forma de transmissão é através de ondas. E essas ondas se confundem com energia. Até ia falar isso semana passada, num outro momento, mas aí não coube na conversa, mas aí é bom pensar nisso, que as pessoas às vezes usam, falar, a gente está transmitindo boas vibrações. Que aí seria um meio termo entre isso que a Anne falou do fluido, né, dessa definição física do que seria o fluido, e o que a gente entende como, como é que a Marlene usou? E você, energia. Então, eu estou transmitindo boas energias. Na verdade, você está vibrando bons fluidos que vão ser transmitidos. E aí ele vai fornecer energia para esse cidadão. Então é como se fosse uma reação em cadeia, vamos pensar assim. Então o fluido é transmitido através de vibrações que proporcionam algum tipo de energia para esse novo indivíduo. Então não que ele está recebendo energia diretamente, mas aquilo está energizando, aquele fluido está energizando a célula, né, os chakras e assim sucessivamente. Pode falar, Ana. Olha, repetindo para vocês, fluido e não fluido com acento no i. Fluido. A tônica está no u. Fluido e não fluido. Fluido é verbo. Tudo bem. Bom, então nós terminamos na semana passada o item 17, que falava dessas qualidades dos fluidos, né? Que ele pode ser um fluido revigorante, sonorífico, né? Tem vários tipos de acordo com a transformação que o fluido cósmico universal sofre. Por isso que a gente, nos atendimentos, né? A gente pede, né? Alguém que está muito agitado, olha, que os bons espíritos consigam acalmá-lo, né? Então, eles vão ali transformar o fluido para que seja um calmante. Por outro lado, alguém que está precisando, né, de ficar revigorado, está com as energias ali, está cansado, né, está esgotado, que a gente faz em prece, ou às vezes numa radiação, enfim, a gente pede um fluido revigorante, para que aquela pessoa consiga se levantar e tocar. Foi mais ou menos nesse ponto que a gente terminou na semana passada. Então, nós vamos agora para o item 18. Lembrando que nós estamos num estudo horizontal, numa roda de conversa. Fiquem à vontade para se manifestar como quiser. Item 18. Sendo apenas espíritos encarnados, os homens têm uma parcela da vida espiritual, visto que vivem dessa vida tanto quanto da vida corporal. Primeiramente durante o sono, e muitas vezes no estado de vigília. Então, nós aqui que estamos encarnados, né, nós temos essa condição. Nós temos uma parte da vida no mundo físico, mas também temos uma parte no mundo espiritual, né? Nós temos os nossos desdobramentos, né? Temos a questão do estado de vigília também, né? E aí nós vamos começar a entender justamente essa transmissão de fluidos que a gente vem trabalhando. Kardec continua assim. O espírito encarnado conserva, com as qualidades que lhe são próprias, o seu perispírito, que, como se sabe, não fica circunscrito pelo corpo.
mas irradia ao seu derredor e o envolve como que de uma atmosfera fluídica. Então, o que Kardec está explicando para nós aqui? Né? Nós somos um espírito, nós temos o nosso perispírito e temos o nosso corpo. O perispírito, ele não fica dentro do corpo, fechadinho ali, né? Como se o último contato nosso fosse o corpo físico. Ele se irradia, né? O perispírito é matéria, mas é uma matéria fluídica. Então, ele ultrapassa o corpo. Ele irradia ao seu derredor e envolve o nosso corpo, né? Se a gente conseguisse enxergar o perispírito, é o que o pessoal às vezes fala, a aura daquela pessoa é de tal. É justamente isso. Né? Por isso que às vezes a gente consegue transmissão e perceber coisas extracorporais. Fica à vontade, Ana. Eu ia perguntar isso agora. Será que a aura, será que essa irradiação é mesmo a aura que foi detectada e é até hoje pela câmera Kirlian? Eu usei o termo Inclusive, aura. eu tenho uma foto do meu indicador, certo? Com a irradiação toda colorida, sabe? Tem várias cores. Não é uma aura assim, nem feia e nem linda, lindíssima. Mas ela é bonita. Mas só que ela varia, né? A aura varia. Então, essa irradiação do perispírito também será que varia de acordo com a qualidade dos fluidos? Será que é isso? Estou perguntando, viu? Não sei a resposta. E também não sei falar se essa irradiação seria propriamente a aura detectada pela câmera Kirlian. Eu usei o termo áurea aqui no popular. A questão técnica... É aura, né? É aura. Eu usei no popular, né? Agora, assim, tecnicamente, se alguém já estudou sobre isso, eu, sinceramente, não sei responder. Mas se alguém souber, pode ficar à vontade. Não vou dizer que eu saiba, mas eu acho que a partir de tudo que a gente está estudando, dá para a gente deduzir, né? Como nós não, ainda aqui na Terra, pelo menos a grande maioria, né, de todos nós somos muito voláteis nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. Então, eu acredito que essa aura também, ela muda. Vamos imaginar que eu já vi essa da Ana, ela já me mostrou uma vez, eu lembro. Vamos imaginar que eu vou fazer a observação da minha aura hoje, e eu estou num estado nervoso ou de tristeza, eu acho que vai ser diferente do que se eu fizer num dia em que eu estou harmonizada. Isso eu estou também julgando, né? Não sei. Mas eu penso que sim. Dizem que a aura do Chico, ela correspondia a um quarteirão. A dele devia ser equilibrada, mas eu penso que a minha, cada dia que eu fizer, vai dar de um jeito. Já ouvi isso também, Marleninha, sobre o Chico. Fica à vontade, Ana. Então, eu fui fazer a fotografia, né, do meu dedo, da minha aura. Numa época, a Marlene sabe que eu estava numa crise existencial tremenda. Então, era a aura, haviam me pintado assim como um monstro, um monstrinho sagrado. Por um lado, eu era perfeita, por outro, eu era um monstrinho, né? E eu fiquei assim, encabulada com aquilo. Eu falei, então eu vou ver a minha aura. E eu estava em estado, assim, lógico, né? De conflito, Mas a aura não saiu como eu imaginava. A aura de um monstro. Porque a aura monstruosinha, ela é muito feia. Ela é preta, ela é vermelha, sabe? E a minha não, a minha estava assim,
é bonita, parece que, assim, uma pessoa que estava serena, certo? Então, é isso aí. Então, a gente não... E ela varia, né? Ali eu tirei naquele momento, dali a pouco ela poderia, se eu mudasse, né, o meu pensamento e influenciando na qualidade dos meus fluidos, ela poderia estar de uma cor diferente, né? Isso aí, muito bem. Então, temos uma dúvida aí, mas estamos construindo um, um raciocínio, né? E o estudo em grupo tem um desses objetivos, que é a construção, aí cada um vai dando um tijolo, daqui a pouco a gente constrói alguma moradia aí para nós, né? Então, Kardec está falando aqui que o perispírito ele irradia ao redor do corpo físico. E envolve esse corpo físico como se fosse uma atmosfera, né? E aí vejam que interessante, ele continua assim. Pela sua união íntima com o corpo, ele está falando do perispírito. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha preponderante papel no organismo. Ou seja, o nosso perispírito tem um papel muito importante no nosso organismo, no nosso corpo físico, no nosso organismo. Ó, pela sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. Então, como é que vai se dar a ligação, por exemplo, de um de nós com um espírito livre ou um espírito desencarnado? Pelo perispírito. Por quê? Porque o perispírito é como se ele estivesse, e eu estou colocando aspas aqui, meio lá, meio cá. Porque ele é físico e está diretamente relacionado ao nosso corpo. Mas ele está na matéria num estado mais rarefeito. E assim ele consegue se ligar com os fluidos de forma mais direta. Então, quando eu me tornei espírita, né, lá no começo, eu perguntei para um amigo o que era o perispírito, e ele falou assim, é tipo uma cola que vai colar o corpo físico, que vai juntar a parte física com a parte espiritual. E é isso mesmo, né? É uma explicação grosseira, né, simples, e era o que eu tinha condições de entender, nem entendi, na verdade, na época, mas é justamente isso. Então, e vejam que interessante, quando ele está falando aqui do perispírito, ele fala assim, ó, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres, né, o espírito desencarnado, foi o que eu acabei de dizer, e também com o espírito encarnado. Ué, mas como com o espírito encarnado? Porque o outro espírito encarnado também tem perispírito. E o perispírito dele também irradia. Então, há uma união entre os dois, ali há uma troca de fluidos ali. Daí aquele assunto que a gente tratou aí semanas atrás, da gente se envolver, por exemplo, com uma pessoa que está num desequilíbrio muito grande, e que se a gente tiver fluidos também ali, mais ou menos, vai dar a ligação. E também das pessoas mais equilibradas ou amorosas, se a gente proporcionar esses fluidos também assim, vai se ligar. Eu só vou ler aqui a mensagem da Lucélia. A Lucélia falou assim para nós. Então, pela expansão do perispírito, nós absorvemos bons e maus fluidos o tempo todo, certo? Mesmo sem percebermos estar acontecendo. Eu voto em sim. Vamos ver. Você quer é sobre isso que você quer falar? Não, fica à vontade. Eu quero fazer só uma pergunta também, que eu estou em dúvida, né? Hoje tem muita dúvida aqui comigo. Então, costuma-se dizer assim, nossa, eu estava com aquela pessoa, mas parece que ela tem uma energia tão ruim, eu fiquei tão, assim, bagaçada. Então, será que, no caso, seria energia ou seria o fluido da pessoa?
É o fluido, né? Porque a pessoa que dá qualidade ou não? O que vocês acham? Eu tenho dúvida. Bom, eu vou dar meu pitaco aqui, então. Da pergunta da Lucélia é isso mesmo. A gente troca esses fluidos o tempo todo e muitas vezes sem perceber, até porque, infelizmente, a gente vive muito no automático. Então, às vezes, a gente está no trabalho, no trânsito ali, e tá trocando fluido sem perceber. E da Ana, eu acredito que é o fluido mesmo, porque a pessoa, como a gente estudou, pela intenção, pela vontade dela, ela vai transmitir algo. E aí ela vai transformar os fluidos que estão em volta dela. Então, quando a gente vai na casa de alguém que irradia pensamentos ruins, uma pessoa que está muito agressiva, muito depressiva, às vezes, se nós tivermos um fluido que se conecte a esse, aí a gente vai sentir isso que você falou, Ana, que é o que a gente fala assim, nossa, eu não converso muito com aquele cara, que ele é meio pesado. Hoje em dia a gente usa esse termo, né? Ele está meio pesado. É denso, né? Uma pessoa densa. Exatamente. Fica à vontade, Max. Eu vou interferir de novo. Licença, ó. É aí que está o ponto do que eu estava falando antes. Que não deu para falar semana passada, eu fiquei intrigado com isso, fiquei com a pulga atrás da orelha, sabia que ia virar confusão. Eu não vou abrir a câmera, tá, gente? Que eu tô aqui em cima da panela. Então, mas vocês estão me ouvindo bem, né? Se não tiver, dá um grito aí. Mas é o seguinte, quando a gente fala de fluido, lembra que eu trouxe há um tempo atrás aquela questão de existir sólido, líquido, gasoso, e aí eles inseriram os fluidos. Então, se estuda dinâmica de fluidos hoje em dia. E aí o ponto central disso é, a gente não pode falar que a gente está transmitindo o fluido para o outro. A gente está irradiando, e aí é vibração. Então, assim como é uma propriedade da matéria, o fluido tem essa propriedade vibracional, que é o que as pessoas confundem com energia. Então, quando a pessoa está vibrando num padrão vibratório baixo, alto, seja lá qual for, o fluido dele está emanando aquele tipo de vibração que é percebido como energia por um outro fluido. Entendeu? Então é como se você colocasse duas bolas juntas, e aí você pensa, a bola tem uma composição e a outra bola tem a outra composição. E isso a gente entende, eu estou exemplificando, tá, gente? Assim, abstrai, né, bastante. Mas pensa que a bola seria esse fluido. A partir do momento que eu começo, sei lá, a encher uma das bolas, essa bola vai começar a exercer pressão nas suas extremidades. Então, no que ela começa a exercer pressão, ela começa a vibrar diferente. No que ela vibra diferente, ela interfere na bola que está ao seu lado. Entendeu? É como se ela deslocasse a massa do outro. Então, assim, a questão do fluido não é que a gente está literalmente interferindo no fluido ou transmitindo o fluido. A gente está vibrando para interferir na vibração do outro fluido, entendeu? Fez sentido? Sinceramente, eu tive dificuldade de entender, Max. Vou ser muito sincero. Mas, assim, então, eu estou aqui. E aí eu não gosto de você, por exemplo. Uhum. E penso assim, nossa, o Max eu quero agredi-lo, por exemplo. Né? Olha lá, só porque eu fico dando palpite na aula. Fala assim, ainda bem que a aula é online. É isso. Mas, enfim, eu penso ao ruim. Eu vou vibrar algo ruim, correto? Justo. Então, eu vou transformar os fluidos que estão à minha volta. Exatamente. E aí, esses fluidos podem te alcançar ou não, a depender também da sua vibração, correto? Exatamente, perfeito. Não, então a transmissão é disso, é por isso que eu estou falando, é uma transmissão por meio do fluido. Esse fluido é como se ele preenchesse tudo, entendeu? Mas por que você não acha que eu
Perdi o raciocínio, é difícil isso. Por que que eu emanei um fluido ruim para você? Você acha errado falar isso ou não? Olha, eu não acho correto porque fluidos, ele tem propriedade de matéria, entendeu? Então, esse é o cerne do que eu estou tentando falar, e que, assim, do que a Marlene e a Anne trouxe antes, os físicos provavelmente pensam assim, porque fluido é matéria, de alguma forma. A maior parte das propriedades do fluido, elas são materiais. Só que as propriedades imateriais do fluido estão associadas a esses pontos, que é vibração e energia. Por isso que as pessoas têm tanta dificuldade em assimilar essa questão, porque a linha é muito tênue entre o material e o imaterial, né? Que seria um gás, por exemplo, né, em termos de composição, ou da energia, entendeu? Está fazendo sentido o que eu estou falando? Fazer, mas eu não consigo explicar. Entendeu? Uhum. Mas eu entendi o que você disse. Isso. Pensa assim, sabe quando você pinga uma gota num líquido? Pensa numa gota, um balde cheio d'água, e você pega um conta-gota e pinga nesse líquido, certo? Aí ele vai formar Uhum. aquelas ondas, certo? Isso Certo. seria a transmissão do fluido. Então é como se o que eu penso vibra naquela frequência para transmitir qualquer tipo de informação. E isso é o que Sim. acontece, por exemplo, com os combustíveis. Então, a partir do momento que você incinera uma molécula de gasolina, ela passa a incinerar outras em escala logarítmica. Só para você ter uma ideia, entendeu? Então, a combustão acontece através desse processo. E isso é fluido, isso não é energia. Então, você está transformando em energia a partir da combustão. Entendi. Vamos ter que voltar a tomar chá de camomila antes de dormir. Fica à vontade, Ana. Deixa ele falar. Eu vou só. Ele falou em bola, então eu vou jogar a bola, ou bater um ping-pong aqui com ele pela última vez. A pronúncia correta é fluido e não fluido. Eu vou falar errado e você vai me corrigir toda Fluido é vez. do verbo fluir. Pela última vez, tá bom? Um beijo. Fica à A vontade. Anne é outra que vai me agredir no final dessa aula. Por erro de português ainda. Não, vou agredir, não. Eu estou até mandando um beijo aí para você, ó. Fica à vontade, Verinha. Falou em chazinha e eu lembrei da Lúcia, ela sumiu. Lúcia Perente. A Lúcia está cuidando de um parente, eu não sei exatamente quem é o parente dela, mas ela tinha me falado que às vezes não estava conseguindo tempo para frequentar por conta da correria do dia a dia lá. Para ela passar saber se está tudo bem. Lucélia falou o seguinte: teoria das cordas, Max? Foi uma pergunta. Depois ela falou: esse Peraí que eu vou movimento. ler, porque senão eu me perco. Tá bom, Mas pode ir falando. Depois ela falou: esse movimento, essa expansão do fluido são ondas que são energia. Entendi? No caso, energia é propriedade do fluido. Fecha assim? Peraí que é que eu estava tentando achar, tá aqui embaixo. Esse movimento, essa expansão do fluido. Então, Lucélia, assim, na minha concepção, assim, isso estou falando enquanto cientista e não como espírita, né? Que às vezes eu não tenho um conhecimento tão profundo quanto vocês, mas não seria uma expansão do fluido. Imagina que esse fluido fosse o ar, entendeu? Então ele preenche tudo, ele preenche todos os espaços, ocupados ou não. E eu sou formado por fluido. Então, à medida que eu começo a vibrar, entendeu? Eu altero a vibração dos meus fluidos individuais, eu passo a interferir na atmosfera fluídica que está ao meu lado. E a partir disso, ela vai se expandindo como se fosse uma corrente elétrica. Vou dar um exemplo muito chucro, mas imagina isso, entendeu? Então eu vibro, Max, estou vibrando,
eu interfiro na minha atmosfera eletromagnética, né, obviamente, que aí seriam esses fluidos, e esses fluidos vão chegar até onde eu quero. Por isso que a gente faz irradiação. E aí é exatamente o que a gente está falando das ondas e dessa teoria de cordas, né? Que são padrões vibratórios a partir do meu padrão de pensamento, do meu padrão de comportamento e assim sucessivamente. Deu para entender? Lucélia, é que eu não tô vendo, então eu tô vendo que você tá escrito, sim, então tá bom. Mas deu para ilustrar, gente? Os demais estão acompanhando a ideia? Tá, a Eu Vera só fez quero o joinha. saber, Max, se você está falando da ressonância vibratória, da reciprocidade. Bateu lá, encontrou reciprocidade, ressonância, voltou, misturou os dois. É isso? Aí depende, é esse sentido, mas aí depende do receptor do meu fluido, entendeu? Porque imagina assim, eu posso vibrar o que eu quiser, igual o Caio falou. Ele falou, ele tá com vontade de me bater. Se ele chegar aqui e não encontrar reciprocidade, aquilo vai bater e vai ficar. Por isso que o nosso padrão vibratório, né, que a gente fala que seria essa dinâmica de fluidos íntima, ela é o nosso escudo. Então, a partir do momento que eu me blindo de alguma forma para padrões baixos ou padrões elevados, dependendo do que sou eu vou me blindar para bons fluidos ou fluidos negativos e vou me abrir para outros que são similares aos meus, entendeu? Então, É frequência vibratória, né? exatamente Se isso, vibrar na mesma frequência, você vai exatamente, sentir aquela energia ruim que, conforme o Caio esclareceu aí, seria uma propriedade do fluido, que é a substância, né? Aí a exato. energia seria uma propriedade. Então, vibrou na mesma faixa, sentiu É o que isso o mesmo, outro está tá? emitindo, né? É É o exatamente isso. emissor de um lado e o receptor de outro. Se o emissor, né, e se o receptor, aliás, estiver vibrando na mesma faixa do receptor, aí vai dar É, ressonância vibratória. assim, para a gente espírita, às vezes é mais fácil entender pensando na mediunidade, né? Então, assim, por isso que a gente passa por um processo de preparação antes da reunião mediúnica. Justamente porque eu preciso harmonizar o meu padrão vibratório com aquela entidade que talvez eu vá dar passividade durante uma reunião mediúnica. Entendeu? Porque não quer dizer que, por exemplo, vamos pegar um caso bem complicado, assim, sei lá, algum espírito bem inferior, uma situação muito problemática. Não quer dizer que eu, dando passividade, vibro naquela frequência cotidianamente. Por isso que eu preciso passar por essa preparação que a gente tem, né? Até chegar na reunião mediúnica, porque eu preciso baixar o meu padrão para que eu consiga auxiliar aquele irmão no tratamento e assim sucessivamente. Então, por isso que a gente passa mal antes, sabe? As pessoas, o médium, às vezes, principalmente quem ainda não tem tanta experiência, né? Não que eu tenha, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, assim, para quem está começando, sofre tanto, porque ele não entende Não por que que o sabe padrão lidar, baixa. né, Max? Não sabe É, lidar. justamente. Porque a gente chega, eu, por exemplo, vou dar um exemplo assim, no começo não, né? Bem antes de entrar para uma reunião mediúnica, eu sofria muito pela interferência dos padrões vibratórios de outras pessoas. Como ainda sofro, que é o exemplo que o Caio deu. Chegar perto da pessoa, nossa, essa pessoa é pesada, essa pessoa tá difícil. Então, assim, a gente percebe. Mas para quem não tem experiência ou não tem uma formação, esse padrão vibracional do fluido dessa pessoa, desse indivíduo, interfere muito no receptor. E aí é onde acaba afetando emocionalmente, espiritualmente, assim sucessivamente.
Mas é justamente isso, Anne, é a ideia da ressonância. Isso aí. Fica à vontade, Marlene. Então, pegando aí o que o Max está falando, no ato mediúnico, o que que acontece? Por que que o médium se sente mal? Porque aproxima-se dele um espírito sofredor, ou revoltado, raivoso, enfim, mas em condições desfavoráveis. Mas quando, no ato mediúnico mesmo, né, todo aquele que precede, você não percebe muito. O que que acontece naquela hora? O espírito vai melhorar. Daí essa preparação que o Marcos falou. Se o médium é responsável, se ele se prepara, ele vai ajudar o espírito a melhorar. E depois que terminar a reunião, o médium vai sair bem. E houve ali quase que uma simbiose, né? De energia, de fluidos, de troca de fluidos, mas um ajudou o outro. Naquele, viu, Ana? Você deve estar lembrada que nós estudamos sexta-feira, que o espírito fala, né? Que ele é o espírito desencarnado lá, que aproxima da médium, ele melhora. Por quê? Porque o outro estava num padrão adequado, né? A médium, no caso ali. Então, agora, ó, quer saber se é isso, se é aquilo importante? Eu também estou com dificuldade para entender. É que a espiritualidade vai trabalhar e que nós temos que pensar no bem, no amor, doar sentimentos amorosos, porque aí tudo flui. Porque aí, Marlene, entram os fluidos espirituais que nós estudamos na semana passada, né? Segunda passada. Tem os fluidos materiais, mas tem também os fluidos espirituais, que são diferentes, né, dos fluidos materiais. Eles devem ser mais etéreos, sei lá eu, porque também o Kardec não explica, né, essa diferença, mas que ela existe, né? Isso aí. Verinha, você tinha levantado a mão ou não? Foi impressão minha? Não, a hora que eu levantei, eu falei. Foi sobre a Lúcia. Ah, não, então tá. Foi confusão minha, então. Beleza. Muito bom o estudo. O Célia deixou registrado aqui. Bom, Kardec, então, continua dizendo o seguinte, ó. Está falando do perispírito, né? Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha preponderante papel no organismo. Pela sua extensão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e com os espíritos encarnados. Foi o que nós tratamos aqui. Depois ele continua dizendo assim: o pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como o dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. É exatamente isso que o Max estava explicando para nós, e a Ana e a Marleninha complementaram. O pensamento... Tentando. Oi? Tava tentando, né? Pelo jeito. O pensamento atua nos fluidos. Dos encarnados ou dos desencarnados? Dos dois. É aí que está o ponto. O que acontece? Nós, enquanto encarnados, pensamos. Então, o pensamento vai atuar sobre os fluidos espirituais. O espírito desencarnado também. Então, olha aqui, vou até grifar para nós, ó. Se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias. O pensamento de um espírito para um encarnado se transmite pelas mesmas vias. Quais são essas vias? Os fluidos espirituais. E aí vem a solução e também o problema, porque ele pode ser bom ou mal, né? Seja bom ou mal. Ele vai sanear, ele vai melhorar o ambiente, ou ele vai piorar o ambiente. Então, né, estou aqui na minha casa. Se eu estou, como estou agora, num estudo
evoluído, né? No sentido da gente estar buscando conhecimento, estamos todo mundo aqui de bom trato e tal. Consequentemente, o ambiente aqui melhora, porque eu estou vibrando, né? Ou pelo menos tentando vibrar bem, os espíritos nos acompanham também, a gente dá uma melhorada aqui no ambiente. Agora, se nós estamos aqui numa reunião para agredir alguém, para fazer alguma coisa, para fazer coisas ruins, o que consequentemente acontece com o nosso ambiente? Piora. Daí, o conselho que nós damos às pessoas que estão em processos obsessivos. Tenta melhorar o ambiente, procura conversa boa, foge de fofoca, foge de bobagem, justamente por isso aqui, tecnicamente é isso. Porque a pessoa que está num processo obsessivo, se ela se envolve com briga, com violência, com essas coisas negativas, os espíritos que vão se ligar a ela, a anteninha vai bater com espíritos que assim pensam, e aí a gente fala assim, eu vou lá, vou passar por uma desobsessão. Tudo bem. Mas se você não mudar a frequência do seu rádio, meu amigo, é questão de tempo para você sintonizar de novo na mesma frequência. Daí é importante a desobsessão para a pessoa ter um respiro para se erguer. Mas é aí que vem a parte mais difícil, porque a gente só se ergue sozinho. É a gente que tem que fazer. É a gente que tem que mudar a nossa frequência para alcançar uma frequência mais alta e sair desse problema. E como a Lucélia disse aqui, complementando o que eu disse, evitar maus pensamentos o tempo todo. Nós temos que estar sempre vigiando os nossos pensamentos. Depois, Kardec... Naquele livro da Dana Zohar, não sei como é que pronuncia, Inteligência Espiritual, ela fala que a frequência ideal de vibração parece-me, se não me falha a memória, 40 Hz de frequência, que é uma boa frequência. Isso aí, muito bom, muito interessante. Muito bem. Kardec, 400. fica à vontade, mãe. Deu uma falhada aqui. Eu estou perguntando para a Anne, se é 40 ou 400? 40 Hz. Ondas, né, de 40 Hz. Mas do quê? Os espíritos explicam, eu não vou saber falar em números agora, mas que no ato mediúnico, voltando, né, para que haja essa sintonia aí do perispírito do médium com o perispírito do comunicante, que nós temos que aumentar a nossa frequência, porque a nossa frequência é mais... Isso se faz naturalmente, entendeu? E o espírito, aí independe se ele é evoluído ou não, ele tem que abaixar, senão não há a sintonia. Mas isso acontece naturalmente, né? Não é que eu vou falar, vou aumentar a minha frequência, o espírito, vou abaixar a minha. Acho que Leon Denis explica isso, você lembra, Tony? Se não sei falar também agora. Muito bem, excelente. Bom, e para complementar aqui, Kardec continua para nós dizendo o seguinte: desde que estes se modificam pela projeção dos pensamentos do espírito, seu invólucro perispirítico, que é parte constituinte do seu ser, e que recebe de modo direto e permanente a impressão dos seus pensamentos, há de, ainda mais, guardar a de suas qualidades boas ou más. Então, desde que a gente modifica os fluidos espirituais a partir do nosso pensamento, o invólucro perispirítico, nosso perispírito, que é parte constituinte, ele segura a impressão, vamos dizer assim, em linguagem mais simples. Ele segura a impressão daquilo, das qualidades boas ou ruins. Então, como eu disse, no nosso exercício de reforma íntima, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar o nosso perispírito num perispírito mais depurado. Por isso que ele fala que a gente vai impregnar no nosso perispírito
vibrações boas ou más. E pensando que o perispírito ele está grudado no nosso corpo físico, ele também traz impressões para o nosso corpo físico. Fica à vontade, Ana, pode falar. Terminar aí. Estou só te esperando. Não, pode falar, já terminei. Eu ia dizer o seguinte, que essa irradiação, né, que ele fala ali, ela é a partir do corpo físico, do corpo biológico, do perispírito e do espírito. Então, é onde eu questiono se é a aura, ou se a aura seria apenas uma emanação do corpo biológico. É a dúvida minha. Entendeu? Essa que é a minha dúvida. Alguém quer responder? Fica à vontade. Eu vou num achômetro, né? Não tem nada de ciência aqui. Eu penso que não é só do corpo biológico, mas é achômetro. E atrevimento. Falando, né? da aura e não da irradiação. Não, é da aura mesmo. Eu estou falando da. Mas não sei, né? Porque, mesmo que esteja no corpo físico, quem é que comanda tudo, né? Jogar no bicho aí. Eu estou jogando. Sei, nós estamos construindo aqui. Repete a pergunta, porque a panela estava no fogo aqui e eu não te ouvi. Eu estou dizendo que essa irradiação, ela é um conjunto, né? Corpo, perispírito e espírito, que irradia. Agora, o meu questionamento é o seguinte, a aura fotografada pela câmera Kirlian seria essa irradiação total ou seria apenas do corpo biológico? Porque as plantas, as folhas, fotografadas pela câmera Kirlian têm essa irradiação, essa aura, que eles chamaram de aura. Vai responder, Max? Pode ficar à vontade. A Marlene foi no achômetro, eu vou no dedômetro. Não vou meter o bedelho e dar meu palpite. Mas é o seguinte, aí entra o que eu estava falando da atmosfera desse corpo, que seria a nossa eletrosfera, entendeu? Porque é a capacidade de interferir na atmosfera que está em volta de mim. Então, se eu tenho um padrão vibratório, igual teve um mais cedo, acho que foi a Marlene que falou do negócio do Chico, é dessa capacidade de vibrar e de influenciar o fluido à minha volta. Então, a eletrosfera desse corpo físico consegue ser maior, né? Ele consegue interferir numa maior quantidade de fluido à sua volta. Por isso que é percebido por essa câmera. Fez sentido? Fez, sim. Muito bom. E a Gisele complementa aqui dizendo, ó, então a meditação é muito importante mesmo. É mesmo, porque a meditação traz equilíbrio para o corpo, traz a serenidade. E aí a gente consegue, como eu disse, sair do automático, principalmente conseguir manter o pensamento mais firme. Bom, e só para concluir porque, aqui... Só para complementar o negócio da folha, eles fizeram o seguinte, eles pegaram uma folha e tiraram um pedacinho dela e fotografaram. Aquele pedaço que foi retirado, a aura persiste. E a folha não tem espírito. Por isso que eu estou questionando aí se seria a aura mesmo, essa irradiação nossa, do ser pensante, do homem, com o espírito individualizado. Mas é aí que eu estou te falando, é a eletrosfera do corpo físico. Entendeu? Então ele capta essa interferência eletromagnética do corpo físico. Porque a planta, apesar de não ter espírito, ela tem a capacidade eletromagnética. Então ela vai interferir no fluido à sua volta, tanto que muita gente faz terapia com plantas e tudo mais,
justamente pelo tipo de vibração harmônica que a planta emana, entendeu? Então, como é uma Inclusive vibração os resonante. florais, né? Foi a Isso, partir da emanação que o doutor Bach, né, percebeu a essência das plantas e criou os florais, né? exatamente. Então, assim, mas as plantas não têm fluido. Na verdade, não é que ela não tem fluido, foi isso que a Lucélia escreveu, né? Que Isso. ficou pequenininho. Mas não é que ela não tem fluido. Ela tem. Ela é um organismo vivo. Então, ela integra esse fluido cósmico universal que a gente fala. Ela não tem o espírito com E maiúsculo, como diz a Anne, e assim, mas ele tem eletrosfera. Todo corpo é capaz de vibrar, seja ele animado ou não, né? Vamos dizer assim, pensante ou não. Então ele vibra. E aí, a hora que a Anne falou, cortei um pedacinho da planta, eu fico falando com a mão, olhando para vocês, assim, ninguém tá nem me vendo, mas enfim, você cortou um pedaço da planta e colocou lá, você vai fotografar, ela não deixou de vibrar, porque matéria vibra. Entendeu? Até o processo de decomposição é vibracional. Entendeu? Então, assim, ela vai continuar vibrando, você vai conseguir fotografar essa eletrosfera que, entre aspas, é similar ao que a gente entende como áurea, né? Tem até o fogo fato, né, Max? Você falou aí a decomposição, né? Isso. Pelo fósforo. Exatamente. Então, por isso que quando a gente vê esse tipo de fotografia, tudo, você consegue perceber os níveis, na verdade, de cada indivíduo, porque cada um tem um comportamento vibracional, inclusive a matéria em decomposição. Porque a partir do momento que ela começa a entrar em decomposição, a sua vibração reduz, a sua vibração celular, porque aquela matéria já não está em crescimento, por exemplo, ela não tem nenhum tipo de manutenção do seu organismo, né? Então, ela começa a reduzir o padrão vibracional. E aí a eletrosfera também reduz. Tá fazendo sentido, gente? Hoje eu tô assim, né? Eu tô fazendo parecer que tudo é meio doido, né? Mas se tiver, fala aí. Faz sentido, sim. Você está inspirado hoje, Marcos? É o mal de ficar o dia Eu inteiro queria estudando. falar só uma palavrinha. Tá bom? Uma vez eu assisti o João Derbel no rádio, ele falou assim, que o médico, às vezes, ele não cura a doença, porque o remédio, ele não tem o condutor, porque ele tem que, ele falou assim, eu fiz uma comparação assim, tem que conjuntar o embaúba com o sabão gentil. Ele não tem o veículo condutor. Então, tem que juntar, né? Eu acho que é a mesma coisa desses negócios que vocês estão falando aí, né? Mas é mais ou menos assim também, né? Dona Honória, porque o fio condutor do pensamento é o fluido. É ele que transporta o pensamento, é o fluido. Porque ele falou que a embaúba, ela cura próstata, o câncer, né? Só que tem que ter o veículo condutor, só ela não vira. E às vezes a pessoa não sabe qual que é o outro veículo, né? Que tem que ir nela para fazer né? A cura. No caso do remédio, pode ser o álcool, pode ser a água. Tanto é que quando você vai fazer homeopatia, eles falam assim, quem tem pressão alta, por exemplo, evitar o álcool. Aí faz no vinagre ou na água, o veículo condutor, né, do medicamento. Então, na homeopatia pode ser a água, o álcool ou o vinagre. Pode falar, Max, fica à vontade. Dona Honória, o maior fio condutor é o pensamento, viu? É esse que é o grande problema da medicina hoje em dia, porque as pessoas usam o medicamento sem acreditar nele.
Então, todos os tratamentos, vários remédios, principalmente os fitoterápicos, que é igual esse exemplo que a senhora está dando, as pessoas têm uma resistência muito grande em acreditar neles, justamente pela sua origem. Fala, ai, nossa, o remédio é fitoterápico, ele vai demorar a fazer efeito, não sei o quê. Então, você vai criando um monte de barreira em cima do fitoterápico, e essa barreira vibracional, em termos de pensamento, interfere no tratamento clínico da pessoa. A gente lá na universidade passou por uma disciplina que chama biofísica. E a pesquisadora que ministrava essa aula, deixa eu baixar a mão, ela trabalhava justamente com medicina alternativa, com fitoterápicos. E os estudos dela revelavam justamente isso. Quanto mais a pessoa acreditava naquele procedimento, em termos de se abrir ao novo, a algo que não é, digamos, fármaco, né, farmacológico, industrial, enfim, mais resultados proeminentes a pessoa conseguiu obter através daquele tratamento. Que Então, é o aí a caso do gente... placebo, né, Max? Exatamente, entendeu? Então, assim, o que a gente falou até agora, dessa questão do pensamento, do nosso padrão em termos de fluido, interfere, inclusive, nos nossos tratamentos clínicos. Então, a pessoa tem que acreditar que aquilo vai fazer bem, né? Não é só tomar o remédio como se estivesse tomando água, entendeu? Você tem que acreditar. E isso não só. E aí você joga para o antidepressivo, ansiolítico, esse tipo de medicamento, a pessoa precisa acreditar nele para que ele tenha algum tipo de efeito benéfico na sua saúde. Mas eu acho justamente o que ele falou mesmo, né? Ele falou assim, se não tiver o veículo condutor, não cura. Então, é isso aí. Aí ele fez a comparação, né? Da Ibaúba com o Sabão Gentil. Porque o Sabão Gentil é uma beleza. Meu menino caçula, ele sofreu uma alergia, não sarava com nada. Aí, uma senhora me ensinou que arrancasse a raiz do Sabão Gentil para dar banho. E cura pereba, que as perebas que dá na cabeça, que dava antigamente, que graças a Deus, agora hoje eu nem vivo. Cura tudo. A gente fazer o banho, não precisa pôr sabão, bate. Quando dá o tempero do banho, a gente bate a água, ela dá aquela espuma e toma o banho. E é uma beleza. Aí ele fez essa comparação. Então, é isso aí. Se você tomar um remédio sem ter fé, não adianta, né? Tem que ter a fé. E a Dona senhora Honória, acabou de eu passar dei uma um receitinha pra exemplo, gente, adorei. Obrigada, viu? Dona Honória, eu dei o exemplo aí, no caso da homeopatia, do medicamento com o veículo condutor, que pode ser a água ou o vinagre, mas aí o Max, né, falou sobre o pensamento, porque o pensamento é que vai qualificar o fluido. É justamente ele. Então, Ele que vai dar qualidade ao fluido. Então, se for um bom pensamento, o fluido será bom. Então, Vai ajudar na cura. Foi o que o Max falou, né, Max? na hora que Jesus falou, né? Aí. A tua fé te curou, não é verdade? Você toma um remédio, não tiver fé, não adianta nada, né? Também. É isso daí, não é? Exatamente, perfeito. Bom, o papo tá bom, né? Aí o tempo passou aqui, a gente nem viu. Eu só vou concluir esse parágrafo e a gente continua na semana que vem. Porque Passou e muito, hein? esse parágrafo conclui bem o raciocínio que a gente está tendo aqui, ó. Os fluidos viciados pelos eflúvios, ou seja, as emanações dos maus espíritos, podem depurar-se pelo afastamento destes. Ou seja, os fluidos viciados os fluidos viciados pelas emanações ruins dos maus espíritos podem se tornar mais puros se afastados esses espíritos, né? E aí ele continua: cujos perispíritos, porém, serão sempre os mesmos, enquanto o espírito não se modificar por si próprio. Ou seja, estou eu, Caio, sendo obsediado. Estou com um pensamento ruim. O meu obsessor está com um pensamento ruim.
o ambiente está ruim, por conta dessa troca de pensamentos, essa troca de vibrações. Se sou afastado desse obsessor, melhora um pouquinho. É isso que Kardec está falando. Pode depurar-se. Né? Esses fluidos viciados podem depurar-se. Pode ficar melhor um pouquinho. Mas... Ô, Caio, você está no item 18? Eu estou continuando aqui, ó. Item 18, aí tem no item 18, tem o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro, estou no quarto parágrafo do item 18, na última frase. Obrigada. Então, me afastando do meu obsessor vai melhorar um pouco. Mas o perispírito é o mesmo. Ele não vai se modificar, e aí eu grifei, enquanto o espírito não se modificar por si próprio. Ou seja, nós podemos nos afastar dos obsessores, nós podemos nos afastar de pessoas com pensamento ruim ou de espíritos desencarnados com pensamento ruim. Mas o nosso espírito, o nosso perispírito, continua o mesmo. A nossa antena continua na mesma frequência, se nós não nos modificarmos. Ou seja, se estamos tendo dificuldade com obsessão de vez em quando, é o que eu falei para um amigo uma vez. Ele falou, cara, eu fui na desobsessão, ficou bom, mas passou uns 3 meses, voltou tudo. Falei, então, você está com uma goteira na sua casa, você está com um buraco no teto. Se chover, vai molhar. Então, você tem que aproveitar o período de estiagem e tampar esse buraco, para na próxima vez, se chover, não cair água na sua casa. Então, é por isso que na desobsessão é afastar do obsessor, do obsediado. Então, melhora um pouquinho a situação. Mas é necessário que o nosso perispírito mude a frequência. E o nosso perispírito muda a frequência através do nosso pensamento. Então, nós precisamos vibrar numa faixa mais alta para não darmos oportunidade para que a gente entre nessa frequência baixa novamente. Então, na semana que vem, nós continuamos aqui desse parágrafo. Aí a gente vai falar mais 3 parágrafos e entramos no item 19. Muito bem, muito produtivo o estudo. É assim que se dá um estudo coletivo, as pessoas com os vários conhecimentos se manifestando e a gente podendo trocar essas figurinhas aí. Muito bem, alguém quer fazer mais algum comentário? Pode ficar à vontade. Só um comentário rapidinho, em cima do que você acabou de falar. E aí vem a importância também de buscar auxílio, né, terapêutico, com psicólogo, com psiquiatra, porque a gente acha assim, a gente não pode jogar simplesmente para a espiritualidade. Resolve aí, vai para reunião de dissociação e tá tudo bem, entendeu? Então, às vezes é o que você falou da goteira, às vezes a goteira tá dentro da própria cabeça e a pessoa não tá tratando isso. A importância de um processo continuado, né? De tratar o espírito, mas também tratar o indivíduo, né? A gente tem que reforçar isso. Perfeito, Max, perfeito. Porque aí a gente vai conseguir, através de um profissional, ressignificar muitas visões nossas e aí conseguir melhorar o nosso entendimento e, consequentemente, os nossos pensamentos. Do Joana de Ângeles, Max, harmonizar, fazer a ponte entre o ego e o self, isso que você falou aí. A personalidade e o espírito. Então, daí a importância do terapeuta. São os nossos 3 pilares, né? Corpo, mente e espírito, né? Se a gente não tiver os 3 ali, ó, no eixo, minha filha, ninguém segura. Não tem tratamento espiritual que resolve, não. É isso aí, meus amigos. Muito Sabe bem. o que eu quero falar? Da beleza que tem esses estudos nossos com jovens. Eu não sei o Max, né? Se ele é jovem, se ele... Deve ser mais jovem que eu, o Caio, né? Não tem choque de geração. Cadê o choque de geração? Então, Caio, você está de parabéns.
o Max, a Gisele, quem é jovem aí, né? Que eu já estou beirando os 80. Já estou quase entrando na velhice decrépita. Então, é isso aí, muito bonito mesmo esse estudo, né? Meu dia E o Caio é 19, tão jovem. meu dia 19 agora eu vou fazer 85. Aí, viu? Tá aí firme, ó, e não tem choque de geração aqui, não. Pelo menos eu nunca senti. Eu também não. E assim, eu não sou tão jovem assim, não. Eu tô nos 30 já.